Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Sem dúvidas, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. É necessário quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Trecho da mensagem Na Intimidade do Ser, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é ela que nos serve de ponto inicial do programa Espiritismo em Marcha, que também traz notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia aos ouvintes, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Raciocínio Espírita, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Albino Teixeira. Servi onde estivermos e tanto quanto pudermos, será sempre o programa para qualquer de nós, os tarefeiros encarnados e desencarnados do Evangelho, na faixa de trabalho em que nos situamos. A lei do Senhor compreende perfeitamente que disponhas de casa confortável, tão confortável quanto queiras, mas sem relegar à nudez os irmãos enfarrapados que te cruzam a porta. Que te banqueteies tanto quanto desejes e com quem desejes, mas sem largar o vizinho morrendo à fome por falta de pão. Que te movimentes de carro tanto quanto te proponhas, mas sem fugir de auxiliar os companheiros do caminho, para que não vivam descalços. Que ajuntes o dinheiro por meios justos, no tamanho de teus ideais, para o sustento de tuas realizações, mas sem negar aos irmãos, em penúria, a sobra de tuas obras. Que use os perfumes de tua predileção na esfera da apresentação pessoal, segundo o teu gosto, mas sem deixar o próximo em aflitivas necessidades materiais, desprevenido de sabão para a própria limpeza. Que frequentes as diversões dignas, conforme a permissão de tua consciência, tanto quanto puderes, mas sem esquecer de levar, sempre que possível, algumas horas de alegria aos lares em sofrimento. Em verdade, não consegues liquidar os problemas e provações que vergastam a terra, mas podes e deves cooperar com a lei do Senhor, na extensão da bondade e do socorro, na área de tua própria existência. Deus nos dá o máximo de bênçãos. Saibamos dar pelo menos o mínimo de nossas possibilidades. Deus nos dá tudo. Aprendamos a dar pelo menos um pouco. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Espiritualidade e Atualidade. É tempo de regenerar.
É o 18º semestre. Irá acontecer nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Centro de Convenções Teatro Guararapes, com a participação de Divaldo Franco, Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahar, Rodrigo Salles, Rossandro Klingey, Frederico Menezes. Aqui em Caruaru, ingressos podem ser adquiridos através do telefone DDD 81 998 98 9800. É um importante evento que ocorre anualmente e que possibilita a produção das chamadas pomadas Vovô Pedro do Movimento Espírita, que são elaboradas no Grupo Espírita Seara de Deus, que patrocina esse evento. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas na erraticidade, continuação. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas, públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Onde encontrar uma instituição espírita? SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão
de número 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Resposta dos Espíritos: merecem anátema. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, lemos: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. O Espírito Emmanuel faz comentários sobre essa passagem bíblica na mensagem que se intitula Em Nossas Tarefas, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios de água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes, com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões quartas e sábados às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio Ouvinte, na segunda parte do programa. Aquela referente a perguntas e respostas que aprofundam o conhecimento dos temas que foram abordados no programa de hoje. Lembramos primeiramente a questão do seminário Espiritualidade e Atualidade. É tempo de regenerar. É o 18º Semesp, Seminário Espírita de Pernambuco, e que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Centro de Convenções Teatro Guararapes. Terá a participação de grandes expositores da doutrina espírita, o Divaldo Pereira Franco, Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahar, Rodrigues Salles, Rossandro Klingey, Frederico Menezes. Lembramos sempre que há ingressos à venda em Caruaru através do contato do telefone DDD 81 9
9898 9800. Você também pode adquirir através da internet, acessando o site do Centro Espírita, aliás, do Grupo Espírita Seara de Deus. E haverá, desse modo, a sua participação indireta no trabalho que é executado por aquela instituição, na produção da pomada Vovô Pedro, distribuída em diversos centros espíritas em nossa região. Vamos para a primeira questão que trouxemos para esta manhã. Como fazer para nos revestirmos dos sentimentos sublimes do cristianismo? O Espírito Emmanuel trata dessas orientações na mensagem Na Intimidade do Ser, que foi colocada na abertura do programa de forma parcial. Mas entendamos aqui, e isso é muito importante, a questão de nos revestirmos dos sentimentos sublimes do cristianismo. Emmanuel nos direciona a reflexões importantes quando começa dizendo assim: é necessário quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a que possamos ser revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. A questão é essa, meus amigos. Nós vivemos num mundo materialista, onde o predomínio é do egoísmo e do orgulho. E nesse mundo materialista, as criaturas humanas, afastadas da harmonia com as leis divinas, investem normalmente umas contra as outras. Nós enfrentamos no dia a dia uma série de ocorrências e de fatos que nos colocam em testes profundos dos valores cristãos que estejamos adquirindo. A terra que a espiritualidade nos assinala está passando por um período de transição, aonde mais adiante tornar-se-á um mundo de regeneração. Nós temos, devido a isso, ainda um maior incremento dessas dissidências e conflitos geradas pelo egoísmo humano. E aí Emmanuel vem nos dizer que é necessário nos revestirmos de entranhas de misericórdia. Entranhas a que Emmanuel se refere ao estabelecimento no nosso íntimo, de forma consciente, a percepção dessa virtude divina da misericórdia, abrindo-nos a sermos coparticipantes delas. Para que isso ocorra, é imprescindível modificar a nossa visão do mundo material. É imprescindível termos recebido a revelação espírita, abrindo o nosso sentimento para as mudanças profundas que ela nos estimula.
é mudar o nosso ponto de vista, é mudar a nossa forma de encarar a vida no corpo físico, é perceber a experiência temporária durante a nossa reencarnação como sendo uma matrícula em um educandário, é o trabalho de uma oficina, é um estágio que estamos passando quando a consciência de que aqui não é a verdadeira vida tem que estar sendo dia a dia aprofundada em nós. Na medida em que estivermos realizando isso, despertará em nosso íntimo uma compreensão, um sentimento de piedade, de misericórdia por essa grande massa de criaturas humanas distanciadas dos verdadeiros objetivos da vida e que ficam se chocando umas contra as outras, causando infelicidade e sofrimentos recíprocos. É preciso, então, fechando esse esclarecimento, dilatar sempre as reservas do sentimento superior. Nós temos em nós, como sementes, as virtudes provenientes do Pai, da bondade, da piedade, da misericórdia, da caridade. Essas virtudes precisam ser alvo de nossa atenção, para que elas, começando a ser trabalhadas, passem a constituir os nossos hábitos comportamentais. Quando conseguirmos isso, aí, de fato, os sentimentos sublimes do cristianismo passarão a nos revestir em todos os momentos do dia a dia. É nesse sentido que Emmanuel faz essas colocações na mensagem Na Intimidade do Ser. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Segundo o espírito Albino Teixeira, qual o programa de trabalho para os tarefeiros encarnados e desencarnados? Nesta obra maravilhosa, Paz e Renovação, publicada pelo IDE, o espírito Albino Teixeira, com diversos outros espíritos, trazem mensagens de alto valor moral, espiritual. E na mensagem ouvida nesta manhã, Raciocínio Espírita, o Albino Teixeira nos conduz a essa resposta ao nos dizer o seguinte: servir onde estivermos e tanto quanto pudermos será sempre o programa para qualquer de nós, os tarefeiros encarnados e desencarnados do Evangelho, na faixa de trabalho em que nos situamos. Então, o programa de trabalho referido por o Albino Teixeira é o trabalho de servir, e que ocorre de forma ampla no mundo espiritual e no mundo material. Para aqueles que estão sintonizados com os propósitos elevados da existência humana, é mostrado a nós, principalmente nos livros da vida no mundo espiritual, do espírito André Luiz, a multiplicidade de tarefas, de atividades
que os espíritos mensageiros do bem se envolvem no mundo espiritual. E esse trabalho, ele conta normalmente com a parceria de nós encarnados, desde que estejamos sensíveis e flexíveis à ação desses espíritos. Então é uma tarefa, é um trabalho de mão dupla. Tanto participam os desencarnados, quanto participam nós encarnados. E ela se delineia na felicidade de servir. Ora, para compreendermos esse tipo de felicidade, precisamos estabelecer o curso contínuo de iluminação do nosso íntimo, de mudança profunda na nossa alma, de conquista de valores novos que agora percebemos através do Evangelho do Cristo. Esses valores que se revestem do alimento que tira toda fome e toda sede. Então, a doutrina espírita vai nos habilitando passo a passo a execução dessa tarefa e deixando de forma bem clara para nós que é essa a felicidade que podemos almejar. Aqueles que ainda pensam em felicidade, em reino dos céus, numa rede de pernas para o ar, sendo servido e sem ter atividade nenhuma a desempenhar, por ter cumprido num tempo curto aqui na terra os deveres cristãos que entendeu, se engana profundamente. A realidade do mundo espiritual associado ao Cristo é o mundo espiritual de trabalho, de atividade, de envolvimento. E é exatamente esse mundo que nós somos conduzidos a refletir. Porque essa é a felicidade que nos é apresentada como realidade no mundo espiritual ao redor da Terra. Vamos assim ainda para mais uma questão. Ainda temos aqui uns minutinhos, vamos para mais uma questão. Por que o Evangelho recomenda desconfiar das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, que prescrevem cerimônias e atos extravagantes? No Evangelho, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós somos alertados na leitura de hoje para desconfiarmos de comunicações que traz o caráter de misticismo e que prescrevem cerimônias ou atos extravagantes. De fato, os espíritos recebem, através da revelação espírita, os espíritos encarnados, essas advertências, porque normalmente aqueles que tentam estabelecer em determinados tipos de cerimônias ou de rituais uma espécie de instrumento de conexão com eles mesmos, com os desencarnados, estão fazendo o papel de falsos profetas na erraticidade. O Espiritismo, diferente de qualquer outra doutrina, não tem rituais, não tem hinos, não tem casamento, não tem batismo, não tem nenhuma forma de ritual, porque entende dever chamar nossa atenção profundamente para a essência do Evangelho do Cristo, que é
o ensino e a vivência do amor, da caridade, dos valores que de fato nos acompanharão de retorno à vida espiritual. Estamos então chegando aos momentos finais de nossa reunião, de nosso programa. Agradecemos a todos. Se possível, compartilhem essas informações. Um bom dia. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.